Boa tarde, Pai do Senhor. Quero fazer uma reflexão com você a respeito de um tema contemporâneo dos nossos dias, que é o suicídio. A OMS, Organização Mundial de Saúde, saiu essa semana no Globo Jornal, que a OMS colocou lá um relato de que a cada 40 segundos uma pessoa tira a própria vida no mundo. Cada 40 segundos que se passa, uma pessoa se suicida. E uma pergunta tange a minha mente. Será que essa pessoa ela queria mesmo morrer? Será que esse é o desejo de um suicida? O desejo dele verdadeiramente é morrer? Ou ele quer se livrar de um problema que na mente dele é insolúvel? Ou ele quer acabar com uma situação que ele não consegue encontrar uma saída para ela? Você já parou para pensar quem é essa voz que diz para o suicida: tira a sua própria vida? Quem é que está por trás dessa voz? Quem é que está dizendo isso? Olha, tire a sua vida que isso vai acabar. Tire a sua vida que o sofrimento vai se cessar. Existe alguém por trás dessa voz e que parece que também deseja ardentemente que você faça isso, que você tire a sua própria vida. E essa mesma voz que diz isso, será que não é a mesma voz que diz que você é feia, que você é feio? Será que essa mesma voz não é a mesma voz que diz que você não serve para nada? Será que essa mesma voz que está dizendo para você tirar a própria vida não é a mesma voz que diz que você não deveria ter nascido? Será que essa mesma voz que diz para você tirar a própria vida não é a mesma voz que diz que você nunca vai se casar porque a sua aparência é ridícula? Será que essa mesma voz que diz para você tirar a própria vida não é a mesma voz que diz para você que você é um filho rejeitado ou uma filha rejeitada? Será que essa mesma voz que diz para você que você deve tirar a sua própria vida não é a mesma voz que diz que você é inútil e que você não sabe o que está fazendo no mundo? Pense um pouco nisso. Será que nesse pano de fundo não existe alguém atrás dessa voz que diz todas essas coisas para você ou outras também, para que você tire a própria vida? Eu sei quem é que está dizendo isso para você. É o adversário, conhecido como o diabo. Ele quer que você tire a sua própria vida. Ele está dizendo para você que se você se suicidar, os seus problemas vão acabar. Que a dor vai cessar. Que a tempestade vai cessar. E que as pessoas que estão ao seu redor vão parar de sofrer. Mas você já parou para pensar quantas pessoas tiraram a própria vida ouvindo essa voz? De que se ele tirasse a própria vida ia acabar com o sofrimento de toda a família e das pessoas que o amam. Você já parou para pensar que se você tirar a própria vida, o sentimento de dor e angústia dessas pessoas que vão ficar, de toda vez que se lembrar de você, vai se lembrar de alguém que eles não puderam ajudar e que tiraram a própria vida? Não seria muito melhor essas pessoas pensar que alguém morreu, mas lutou querendo viver? O diabo quer te matar e te destruir. Eu vou te mostrar dentro de um texto sagrado, que é no capítulo 19 do primeiro livro dos Reis. Quando Jezabel manda um recado para o profeta Elias. Depois que o profeta Elias matou os profetas de Baal, Acabe conta para Jezabel e a Jezabel manda um recado, manda um telegrama para o profeta Elias. Olha, profeta,
E esse recado está no versículo 2 do capítulo 19 do primeiro livro. Que os deuses me castiguem, se até amanhã, esse horário, eu não fizer com você, Elias, o que você fez com os profetas. Ou seja, Jezabel estava mandando um recado para o profeta Elias. Até amanhã, esse horário, você vai morrer. Quando entra no versículo 3, a Bíblia diz que o profeta Elias, ouvindo isso, ele foge para poupar a própria vida. Interessante. Elias recebe a sentença de Jezabel que ele vai morrer. No versículo 3 diz que ele vai para Berseba. Foge para poupar a própria vida, para ele não morrer. E quando entra no versículo 4, sabe o que ele faz? Pede a morte. Mas ele entrou pelo deserto a caminho de um dia, sentou-se debaixo de um arbusto e pediu a morte, dizendo: Deus, já basta, ó Senhor. Toma agora a minha vida, pois eu não sou melhor que os meus pais. Como que pode? Alguém que foge de Jezabel para não morrer e depois pede para morrer? Elias não queria morrer. Elias queria deixar de ser perseguido por Jezabel. Elias não queria morrer. Ele tinha acabado de matar 400, 850 profetas. Como que ele ia temer uma mulher? Mas uma voz disse para ele, um recado, um mensageiro disse para ele: você vai morrer. É certeza, você vai morrer. Uma voz, uma mensagem veio para o profeta Elias, de que ele estava sendo perseguido. Um mensageiro trouxe uma mensagem para o profeta Elias: você vai morrer, eu vou te pegar, eu vou acabar com você. E o profeta Elias ouviu essa mensagem, fugiu para não morrer, e chegou em Berseba e pediu a morte. Mas o profeta Elias não queria morrer. Ele queria que Jezabel desaparecesse. Ele queria que aquela mensagem, aquela ameaça, aquele problema, aquela angústia, aquele medo desaparecesse, se dissipasse. E como ele não conseguiu encontrar uma solução para isso, ele decidiu pedir a própria morte. Você não quer morrer. Você quer que o problema que você está enfrentando se acabe. Você não quer tirar a própria vida simplesmente porque a vida é ruim. É porque a circunstância, a situação que você vive hoje mostra para você que você é inútil, que você é insignificante, e existe um mensageiro, uma voz, uma mensagem dentro da sua cabeça. E ela fala aos seus ouvidos: você não serve para nada. Imagine se as pessoas descobrirem isso que você faz. Imagine agora como que vai ser a sua esposa, o seu casamento. Você é inútil, você foi rejeitado pela sua mãe, pelo seu pai, sua mãe não te ama, você perdeu, você nunca mais vai ter uma namorada, você é gordo, você é gorda, você é feia, você é esquisita. É mentira, querido. Você é a imagem e semelhança de Deus. O Deus que te formou não erra. O Deus que te criou não erra. Eu brincava agora há pouco com a minha família, com a minha esposa, dizia sobre isso. Quando eu era adolescente e os meus colegas de escola falavam: Wagner, você tem um nariz grandão, cara, narigão. Eu ficava triste, eu ficava chateado, e aquela mensagem, aquele mensageiro ficava falando para mim que eu era narigudo. Mas eu descobri que Deus me fez assim, com um propósito, de que eu desconheço a verdade, e que na minha estética parece que é ruim, mas para o Deus perfeito, perfeccionista como é, como você mesmo deve ter dito, não cai uma folha de uma árvore se Deus não permitir. E você acredita que um Deus perfeito igual a esse, que ainda que caia uma folha seca de uma árvore, precisa pedir permissão para ele, errou quando criou você? Você pode dar a volta por cima. Você não precisa ouvir essa voz, essa mensagem, que essa mensagem te acompanha há muito tempo. Essa mesma voz que diz para você tirar a própria vida, é a mesma voz que disse para você lá atrás:
tudo que acumulou até hoje chegar a esse ponto. Querido, não existe dia mundial do suicídio. Não. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a vida. E o que você precisa não é morrer. Você precisa conhecer a vida. Você precisa conhecer Jesus, o dono da vida. Jesus já entregou a vida dele pela sua. Você não é o que essa voz diz que você é, e você não deve fazer o que essa voz diz para você fazer. Você precisa ouvir o Deus Todo-Poderoso, que te chama de filho, que te chama de filha, que te chama de precioso, que te chama de preciosa, que te chama de importante, que te chama de menina dos olhos dele, que te fez a sua imagem e semelhança. Acabe não queria morrer. Ele escutou uma sentença e fugiu com medo da morte. E depois, no versículo 4, pediu a morte. Ele não queria morrer. Ele queria que o problema se acabasse. Ele queria que findasse o problema. Nesses minutinhos que eu falei contigo, pense comigo. Quem que está por trás dessa voz que disse todas essas mentiras para você até chegar a esse ponto de dizer: tire a sua vida, não há mais solução? Ignore essa voz. Escute agora a voz do Todo-Poderoso dizendo: tu és o meu filho amado. Ainda que uma mãe se esqueça do filho que amamenta de forma que não se compadeça dele, eu, todavia, diz o Senhor, não me esquecerei de você. Eu não me esqueço de você. Deus não se esquece de você. Deus tem você por precioso, por preciosa. Fique com essa palavra. Não tire a própria vida. Lute pela sua vida. Não se suicide. Combata o suicídio. Faça ao contrário do que essa voz está dizendo. Essa voz está dizendo para você: se mate. Mas escute uma outra voz dizendo para você: não se mate. A partir de hoje, lute para que as pessoas não se matem. Deus abençoe.